A falta de moradia é um dos maiores problemas sociais nos Estados Unidos. Em 2022, 882.500 pessoas em todo o país ficaram sem teto da noite para o dia. Cerca de 60% dessas pessoas sem teto encontraram abrigo em áreas protegidas e 40% viviam em locais praticamente desabitados, como ruas ou edifícios abandonados. O número de cidadãos sem moradia nos Estados Unidos é surpreendente e os estados e cidades mais populosos são os mais afetados. Neste vídeo mostraremos alguns dados e a dura realidade que as pessoas sem teto enfrentam. Antes de continuarmos, não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino para não perder nossos próximos vídeos. Para muitos cidadãos, o sonho americano é um mito e um pesadelo. Pessoas com problemas mentais, veteranos, usuários de substâncias proibidas e, em geral, a pobreza nas calçadas, que podem ser vistas ao caminhar pelas áreas marginalizadas dos subúrbios mais deprimidos de Los Angeles. Isso só expõe ao mundo os efeitos colaterais de um Estado que, apesar de sua riqueza, oferece ajuda limitada aos necessitados. Os números de pessoas sem teto não param de aumentar. Os Estados Unidos estão enfrentando uma crise de população sem teto. Além disso, é preocupante que outros estados e cidades também têm um grande número de pessoas sem residência. Surpreendentemente, algumas dessas regiões são famosas por seu alto padrão de vida. Abaixo, listamos as cidades dos Estados Unidos com as maiores taxas de pessoas sem teto. A maioria das pessoas sem teto vive na Califórnia e Nova York. O estado da Califórnia tem a taxa mais alta de pessoas sem teto, com 44 a cada 100 mil residentes. Em Los Angeles, por exemplo, cerca de 207 pessoas saem da situação de rua a cada dia, enquanto outras 227 pessoas ficam sem teto, de acordo com o Departamento de Habitação da cidade. A Califórnia tem o maior número de pessoas sem teto nos Estados Unidos desde 2022, com um aumento de 6,2% desde 2020, o que a torna um dos estados com o maior número de pessoas sem teto. O problema tem crescido ao longo do tempo. As crises imobiliárias aumentaram 23,4% desde 2007. Além disso, é notável que Los Angeles, com quase 4 milhões de residentes, seja a segunda cidade mais populosa dos Estados Unidos e tenha sido afetada pelo aumento dos custos de moradia. Como resultado, muitos dos residentes de Los Angeles vivem em tendas montadas nas calçadas da cidade. Apesar dos resultados positivos dos programas de realocação de pessoas sem teto, os contribuintes de São Francisco, Califórnia e outras cidades americanas não obtêm benefícios reais com esses programas. O estado tem o maior número de pessoas sem teto nos Estados Unidos. O programa de realocação foi criado com o objetivo de dar esperança e uma vida melhor às pessoas sem teto, mas muitos deles, inevitavelmente, retornam a São Francisco e vivem nas ruas das quais esperavam escapar. Assim como outras cidades da Califórnia, San Diego enfrenta uma crise de pessoas sem teto que dura décadas e tem se intensificado nos últimos anos. Grupos de ajuda para pessoas de baixa renda afirmam que o alto custo de vida e os salários fixos são culpados pela crise. Outros fatores contribuintes incluem desigualdade econômica e problemas de saúde mental. A cidade de Nova York enfrenta uma crise de pessoas sem teto. Isso pode ser compreendido no sentido de que é uma cidade muito densamente povoada, com cerca de 8 milhões e 800 mil habitantes. Além disso, enfrenta um aumento significativo nos preços imobiliários. Segundo o Business Insider, o aluguel de um apartamento de um quarto custa $3.000, mais do que a média nacional. Além do alto custo de vida, a cidade implementou medidas que proíbem tendas ou acampamentos em espaços públicos. Das 354 mil pessoas sem teto no estado de Nova York, quase 90% vive na cidade. As autoridades são muito conscientes do problema, e os esforços para enfrentá-lo têm sido infrutíferos. Embora os projetos de reassentamento tenham ajudado algumas pessoas e famílias a se reerguerem, a última iniciativa, o Project Reconnect, espera resolver o problema pagando 12 meses de moradia a qualquer família que tenha se registrado como pessoa sem teto por pelo menos 3 meses e esteja disposta a se mudar para fora dos 5 condados da cidade. O estado de Washington também enfrenta uma grande população de pessoas sem teto, sendo um dos estados mais afetados dos Estados Unidos, com 40.211 pessoas sem teto. A taxa de cidadãos em situação de rua em Washington é de 50,2%. Além disso, o estado tem a sexta maior taxa per capita de pessoas sem teto, com 52,6 pessoas para cada 10 mil residentes sem moradia estável. A escassez de habitação em Seattle e no condado de King, Washington,
deixou quase 12 mil pessoas sem teto e vivendo na pobreza. Segundo o Seattle Times, se o número de pessoas sem teto não parar de aumentar, o condado precisará aumentar seu orçamento anual em 410 milhões de dólares apenas para atender a necessidade de moradias acessíveis e resolver o problema. Caso contrário, as pessoas continuarão vivendo em cidades de tendas. Localizada às margens do rio Willamette, Oregon é conhecida pelo Museu de Arte Jordan Schneitzer, pelo 50th Street Market e pelo Alton Baker Park. Eugene é uma das cidades mais populosas de Oregon, que atualmente enfrenta uma crise de pessoas sem teto. No estado, há cerca de 27.959 pessoas sem residência permanente e sem abrigo. O estado tem a terceira maior taxa per capita de pessoas sem teto, com 62,3 pessoas para cada 10 mil pessoas sem teto. Para enfrentar a situação, o governo optou por realizar um projeto no qual as pessoas sem teto, que usam qualquer espaço disponível na rua para morar, receberão até $1.000 por mês. A proposta do Estado Democrata sugere fornecer pagamentos mensais de $12.000 a pessoas sem teto ou àquelas que estão prestes a perder suas casas por meio de um programa de demonstração do Fundo de Apoio à Habitação Acessível. Portland é de longe uma das áreas mais afetadas, com até 700 acampamentos de tendas usados para sobreviver devido ao alto custo do aluguel de apartamentos e casas, sem mencionar o aumento nas hipotecas, que acabam se tornando impagáveis. O estado tem uma das maiores taxas de pessoas sem teto do país, com 25.507. Ocupa o 11º lugar em termos de número de pessoas em situação de rua per capita, com 32,2 pessoas para cada 10 mil habitantes. Acredite ou não, muitos cidadãos americanos estão a apenas um cheque de ficar sem teto. Tragédias e desastres naturais podem deslocar até mesmo as pessoas mais ricas. Há quase 26 mil pessoas sem teto em Massachusetts, das quais 6.135 vivem em abrigos e nas ruas de Boston. A cidade de Springfield está localizada em Massachusetts e é cercada pelos rios Connecticut, Westfield e Mill. Esta é uma das regiões mais populosas de Massachusetts, com uma população estimada em 153.606. Devido aos seus laços estreitos com Boston e Nova York, Springfield desempenha um papel importante na economia do estado. Springfield ocupa o 8º lugar entre as cidades com a maior taxa de pessoas sem teto. Arizona tem uma das piores crises de pessoas sem teto do país, de acordo com novos dados federais. De acordo com o relatório, a falta de moradia em todo o país aumentou menos de 1% entre 2020 e 2022. No entanto, o Arizona experimentou um aumento de 23% no número de pessoas sem teto. Das mais de 20 mil pessoas sem teto no Arizona, a maioria não tem abrigo, o que significa que vivem nas ruas, em carros ou em outros lugares não destinados a dormir. Arizona é um dos 4 estados nos quais mais de 2/3 dos jovens menores de 5 anos desacompanhados não têm lugar para dormir. Embora o estado tenha experimentado um crescimento populacional significativo nos últimos 2 anos, a oferta de moradias não acompanhou o mesmo ritmo. A administração Biden anunciou um plano para reduzir a falta de moradia em 25% até 2025. Essa estratégia de múltiplas frentes inclui o aumento da oferta de moradias permanentes de apoio e abrigos de emergência, a oferta de uma variedade de oportunidades, mais empregos e educação, e a expansão do acesso a fundos federais para as comunidades americanas. Dos quase 400 mil habitantes de Filadélfia que vivem abaixo da linha da pobreza, cerca de 10 mil não têm lar. O problema é que a cidade tem menos de 5 mil camas para abrigar as pessoas sem teto. Uma pessoa em situação de rua comenta: "Não acredito que ninguém deva ser forçado a dormir ao ar livre. Mas se todas as pessoas sem teto quisessem se abrigar em uma noite determinada, não teríamos camas suficientes." Por causa disso, a cidade está trabalhando ativamente para criar mais espaço para as pessoas sem teto na esperança de tirá-las das ruas. A falta de moradia é uma preocupação crescente nos Estados Unidos. Tennessee não escapa disso. Alguns dados estão se concentrando em uma suposta solução: criminalizar a falta de moradia para evitar seu aumento, segundo a CNN. Tennessee se tornou o primeiro estado do país a tipificar como delito menor o ato de montar uma tenda em terrenos públicos que não seja um acampamento autorizado. O estado é apenas um dos muitos estados que essencialmente criminalizam as pessoas sem teto, na tentativa de reduzir a população sem moradia, que dorme nas ruas, nas paradas de ônibus e nos parques das cidades. O salário mínimo em Tennessee é $7,25 por hora.
Em muitas partes do estado, as pessoas precisam ganhar mais que o dobro desse valor para poder pagar um apartamento do tipo estúdio. Os Estados Unidos estão enfrentando uma crise de pessoas sem teto, e isso se reflete em vários estados do país. Abordar de forma sustentável a crise das pessoas sem teto nos estados é um imperativo moral e uma necessidade econômica. As condições atuais são uma consequência das políticas implementadas pelos governos estaduais e locais. A lista acima mostra que as cidades com grandes populações, a incapacidade de criar oportunidades de emprego suficientes ou a incapacidade de fornecer oportunidades educacionais necessárias para todos os residentes têm um impacto nos problemas de falta de moradia. O que você acha que acontecerá nos próximos meses nesses estados? Você acha que a situação piorará ou melhorará? Você pode deixar suas respostas nos comentários e se gostou do vídeo, dê um like. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se e ative o sino para não perder nosso conteúdo. Um abraço e até o próximo vídeo.